Olá, sou Roselane Reis e você está no videocast Você Pode, de Guerreira a Princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para que possa inspirar outras mulheres. Este é um programa da Colis Educacional, levando conhecimento até você. Gente, eu quero começar o programa hoje falando da nossa querida parceira Frida Bella Boutique, Frida Bella com 2 L's, hein? Lembrando que todos vocês têm cupom de desconto. E olha, eu estou aqui com mais uma blusa linda da Frida Bella que nos veste aqui gentilmente. Gente, tem coleção nova, corre lá. Olha, cada coisa linda. Não deixe de seguir, ok? Quero falar também da Diva Boss, que olha a Brenda, Diva Boss, que faz aquelas fotos maravilhosas profissionais. Ela está aqui conosco também e você também tem cupom de desconto, ok? E não posso deixar de falar das duas nossas novas parceiras, tanto a Rosa Matias falando sobre desenvolvimento pessoal, Sofos Mentoria. Gente, nós precisamos muito disso. Recentemente ela falou sobre isso, a síndrome de burnout, é muito importante. E também falando sobre educação, a gente tem andrealobo.educa.edu. Então, consultora Edu. andrealobo.consultora Edu, falando sobre educação e sobre certificação internacional. Vem pra cá, vem conhecer todos os nossos parceiros que a gente quer levar conhecimento até você. Gente, agora a nossa convidada de hoje, que história, que inspiração. Eu tô encantada, não vejo a hora dela começar a contar em detalhes. Eu só vi o release e fiquei apaixonado. Bora lá conhecer quem tá aqui com a gente? Ana Paula, que bom que você tá aqui. Fico muito feliz de você ter aceito o convite. Olá, Rose. Eu que agradeço o convite. É bem importante estar participando aqui com vocês. E eu espero inspirar, de fato, muitas mulheres com a minha história. Tenho certeza disso, tá? Não tenho um pingo de dúvidas disso. Gente, olha, antes dela falar, hoje você trabalha na área de investimentos, né? Isso. Mas antes da gente falar um pouquinho de investimento, que acho que é importante a gente falar sobre isso também, mas acho que a sua história, Ana, ela é fantástica, sabe? Da onde você veio, o que você fez, a sua resiliência, né? A sua fibra, e hoje estar aqui compartilhando isso com a gente, eu acho que é de uma humildade incrível você poder sentar e contar, olha, essa foi a minha trajetória. Conta pra gente, vai. Sim, é uma trajetória, assim, bastante desafiadora. Realmente, assim, eu tive muitos momentos, assim, que exigiram ali muita resiliência, né? Então, assim, eu nasci na periferia de São Paulo, o bairro São Miguel Paulista fica na Zona Leste, então, assim, sempre estudei em escola pública até a minha faculdade, né? E assim, eu sempre quis trabalhar, né? Então, assim, com 8 anos de idade, eu queria, assim, filha, eu tenho mais 3 irmãos, né? Então, meus pais ali com 4 filhos para criar, com bastante dificuldade. Meus pais vieram do Nordeste, vieram fazer a vida aqui, né? Como milhares de pessoas que moram aqui em São Paulo. São Paulo é construída, né, pelo Nordeste. Exatamente. E aí, assim, a vida era bastante difícil, né? Naquela época. Então, eu falei, preciso arrumar um trabalho, porque eu queria comprar ali, eu queria uma roupa específica do Natal, para o Natal. Menina, vestido para o Natal. Sim. E aí, eu fui numa lojinha lá perto de casa, com 8 anos de idade. E falei, Emílio, falei, poxa, eu gostaria de trabalhar no Natal. Aí ele falou, mas menina, o que você vai fazer aqui? Eu falei, não sei, qualquer coisa. E aí, acho que ele ficou assim, até com dó, né? Ele falou assim, não, então tá. Me colocou para ficar olhando a parte, porque a lojinha tinha uma parte externa, uma lojinha de presentes, de papelaria. Uhum. E aí tinha uma parte externa que ele falou, você vai ficar aqui olhando para ver se ninguém rouba nada. Que fim de ano, né? Era muita gente. Muita gente, E aí eu ficava ali. Só que aquilo para mim era era muito tédio, né? Sim. Eu queria o quê? Eu queria atender o cliente. Então, muitas vezes ele me pegava, eu ia lá pro balcão, eu queria atender, e eu já sabia cobrar, sabe? Dar troco. 8 anos, Ana. Sim, sabia. E ele ficava assim, ele ficava com receio, né? Às vezes até ele chamava minha atenção. Não é pra você ficar aqui.
Mas assim, não tive nenhum problema. E assim, até hoje eu tenho amizade com ele, sabe? Porque ele lembra, ele me chama de Paulinha, né? E aí, assim, isso com 8 anos de idade. Aí fiquei lá 2 meses, né? Depois eu fui com mais ou menos 11 anos, aí eu comecei a vender aquelas revistas Demilos, Natura. Sei, eu queria dinheiro. Assim, eu queria ter meu dinheiro, a minha independência, não é que eu queria ter dinheiro, mas assim, eu queria ter a minha independência. Adquirir, né? Aquelas coisinhas que você via na escola, exato, que você queria comprar. Sim, sim. E aí eu vendia as revistas. Com 12 anos, eu já vendia doces na porta de casa. Né? Então, assim, eu sempre estava vendendo alguma coisa. E a minha mãe, ela era uma cozinheira, assim, maravilhosa, né? Então, fazia bolos, coxinhas, salgados. E a minha mãe começou a vender coxinhas, fazer essas coisas, encomendas, e vender também nos comércios perto de casa. Sim. Então, assim, todos os dias eu saía com a minha mãe, logo cedo, né? Eu e ela, vendendo lá as coxinhas. As pessoas já estavam até esperando, era tipo o café da manhã das pessoas, sim. Né? E eu estudava à tarde, então eu fazia esse trabalho com a minha mãe. Então, assim, estava com a minha mãe, que era, né, super grudada, e ainda vendendo ali e aí trazendo dinheiro para casa, né? Porque esse dinheiro era para complementar a renda da família. Você colaborava. Sim, sim, sim. E ali, uma pergunta que ficou: comprou o vestido? Sim, claro. Não, era um conjuntinho, era uma saia e uma camisa branca e um coletinho, sabe? Então, para usar no Réveillon. Olha só. Não, porque eu fiquei, ela falou, ela trabalhou 2 meses, eu falei, deve ter conseguido adquirir. Sim, consegui. Foi a primeira conquista ali, né? Foi. E aí, como é que foi a questão de escola, de educação? Então, assim, eu entrei na escola com 6 anos de idade, no primeiro ano. Então, assim, eu sempre fui... Lá no bairro mesmo? No bairro. Escola pública? Escola pública. Mas eu sempre fui, assim... Tudo bem que eu tinha problema de miopia, né? Mas, assim, eu sempre sentei lá na frente. Nunca fui a do fundão. Não era da turma do fundo. Me desculpem as do fundão, mas, enfim, eu sempre fui a da frente, porque eu já não enxergava muito bem. Sim, já aproveitava ficar lá. E porque eu também sempre gostei de estudar. Sempre, assim. Então... eu achava importante, né? Então, minha mãe nunca teve problemas ali comigo com relação a isso. E aí, então, eu comecei um pouco adiantada na escola. Normalmente, as crianças começam naquela época, na primeira série. Com 7, né? Com 7 anos. E eu comecei com 6 anos. Então, eu assim, sempre tive adiantada, né? Na escola. E com 13 anos, eu já estava indo para 8ª série. Acho que sim. Para 8ª série, eu queria arrumar um trabalho. Porque eu queria estudar à noite, não queria mais estudar durante o dia. Para ter um trabalho de carteira CLT. Exatamente. Mas para estudar à noite, eu teria que estar trabalhando. Porque senão eles não me transferiam para a noite na escola. Era assim, eu lembro. Né? Só que eu não tinha nem carteira profissional, porque eu tinha 13 anos. E na época você só podia tirar carteira profissional com 14. Exato. E aí tinha uma senhora na rua de casa, nossa vizinha, que ela trabalhava numa indústria, numa loja, uma confecção no Brás. Ela era encarregada lá nessa confecção. E eu tinha muita proximidade com ela. E eu falei, Dona Graça, me leva para trabalhar nesse lugar. Eu nem sabia o que fazer. Ela, mas o que você vai fazer? Eu falei assim, não, eu quero ir trabalhar, eu quero. E eu não gostava de ficar em casa limpando casa. Eu falei, não, eu quero ir trabalhar. Então tá. Aí ela me levou, aí ela foi e convenceu a minha mãe de que ela todos os dias me daria carona. Então eu estava na responsabilidade dela. Né? Então, e era assim. Então eu ia trabalhar, ia e voltava com ela e com o marido dela. E lá nessa loja, assim, eu aprendi a cortar linha, né, arrematar, né, que eles falam, pregar botão, fazer o acabamento das roupas, porque as roupas iam para a costureira, o tecido ia para a costureira, voltava e a gente fazia o acabamento. Só que assim, ali eu já não estava mais me encontrando ali. Aí desci para a loja. Então, vai ser vendedora. Era mais comercial e financeira. Aí eu fui para a loja. E aí na loja, assim, vendia super bem, mas deu um tempo na loja, um ano mais ou menos, pronto, eu já não queria mais a loja, eu queria o escritório. Então eu falei, não, eu quero trabalhar na área de faturamento. E aí consegui ir para o faturamento. E isso daí, eu tinha já ali uns meus 15, 16 anos. Eu fiquei nesta loja até o ano 2001, que aí foi quando eu fui para o banco.
né? Então, assim, nesse meio tempo, eu fiquei 7 anos nesse emprego. Foi bastante. Aí, com 17 anos, eu fiquei grávida, né? Aí, tipo, casei, que eu já estava namorando ali com o pai das minhas filhas há uns 3 anos, desde 15 anos de idade, enfim, sempre fui precoce, né? E aí, com 18 anos, eu tive a minha primeira filha, continuei lá na loja, mas quando a minha filha tinha 2 anos, aí eu falei, não, agora eu vou mudar de emprego, porque aqui já não tem mais espaço. Eu já estava fazendo faculdade, então estava ali no 2º ano da faculdade e não via mais espaço para crescer. Que curso você estava fazendo? Administração. Ok. Aí eu fazia administração na PUC, é uma faculdade particular. E aí eu pensei, assim, poxa, por que a PUC, né? Assim, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Então, assim, é diferente o ensino, né? Eu pensei, eu tenho que conseguir entrar numa boa faculdade para que eu consiga ficar competitiva no mercado. E, assim, eu não tenho dúvida que as oportunidades surgiram, sim, quando eles olhavam ali o currículo, né, e via que a faculdade era uma faculdade renomada. Então, isso daí, assim, ajuda. Sim, influencia bastante, né? E, enfim, e aí eu fiz administração. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu fiquei grávida da minha 2ª filha. Então, assim, foi bem desafiador, porque eu pensei, enfim, não foi uma gravidez programada. Sim. Né? Acho que com 22, 23 anos a gente só pensa em ficar grávida. Sim. Enfim, se não toma cuidado, fica. E aí, eu estava no banco há pouco tempo, eu estava há 1 ano no banco quando aconteceu isso. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou falar aqui no banco, sabe? Que eu tô grávida, e tudo mais, tão pouco tempo, assim. Mas, assim, eles super me acolheram. Os meus gerentes na época, né? As pessoas que, enfim, que eram os meus superiores lá. Infelizmente, assim, naquele momento eu tive parece que as pessoas que menos acolheram foram justamente mulheres, né? Parece que tem uma concorrência, né? Então, assim, aquele julgamento acabou vindo de mulheres, né? Você esperava o apoio, veio o julgamento. Sim, tipo, como assim? Já tem uma filha e com 22 anos já tá grávida da 2ª, né? Mas, assim, eu lembro muito bem que na época eu estava no Bradesco. Eu trabalhava no Bradesco já nessa época. E aí eu lembro que um dos diretores falou assim para mim, não, você tá, assim, ok, você tá tendo filha muito nova, mas isso lá na frente vai fazer muita diferença, né? Porque quando você tiver já numa idade que você vai ter mais responsabilidades no trabalho, que o trabalho vai te demandar muito mais, as tuas filhas já vão estar crescidas. Isso é verdade. E foi o que aconteceu, né? Foi exatamente isso. Exatamente. E aí, eu era casada ainda, então, em 2008, eu me divorciei. E, assim, aí foi, acho que, o maior desafio da minha vida, né? Porque eu me divorciei em 2008, acabei voltando para casa da minha mãe. E aí foi uma opção, assim... Enfim, depois de algumas conversas, de algumas situações, a gente não conseguiu chegar num acordo. E assim, eu casei muito nova, foi meu primeiro namorado, então assim, não tinha, né, uma maturidade, né? Sim, uma convivência mais duradoura, né? E aí com 28 anos, eu já, assim, a gente já consegue enxergar algumas coisas e se questionar se é aquilo que a gente quer mesmo para a vida. E aí eu acabei pegando as minhas filhas e fui embora e voltei para casa da minha mãe. E aí, sim, né, um desafio, né? Porque ninguém quer voltar para casa dos pais. Aí voltar com os filhos, né? Realmente. Sim. É um momento que... Sim, né? Você tem a sua casa. Então, minha mãe não conseguia. Assim, minha mãe sabia dos problemas do meu casamento, mas ela ainda assim... Ela achava que eu... Sabe, poxa, você vai largar sua casa. É uma outra geração, né, Ana? Uma outra cultura. Então parece que aquela geração, eles aceitam tudo e não conseguem entender a questão da felicidade, né? Você pode se separar, ele continuar sendo o pai das suas filhas, você ser feliz e ele ser feliz. Então isso, em algumas gerações, pelo menos as mais antigas, né, não tem esse conceito, né? Não conseguem aceitar. Exatamente. E assim, minha mãe falava, você vai largar sua casa? E eu pensava, não, minha vida vale... minha paz, minha tranquilidade, tudo que eu tenho para construir, isso daí vale muito mais, né? E um ambiente também mais tranquilo para as minhas filhas.
E aí realmente foi bastante desafiador, porque ele não queria, então assim, ele não facilitou em nada, né, esse processo. Mas assim, acabei, na época até entrei com um divórcio litigioso, e para tentar resolver, porque aquilo me prendia. Sim. Né? Mas acabou sendo consensual, porque eu aceitei tudo que ele propôs. É melhor ter paz do que ter razão, né, Ana? Exato. E no dia da audiência, a juíza falou assim para mim, você não é obrigada a aceitar nada. Eu falei, não, eu quero assinar esse divórcio. Uhum. Então, assim... porque eu sabia, assim, eu acreditava na minha força. Uhum. Então, eu acreditava que eu ia conseguir construir algo ali muito... era só um passo para uma escala que ainda tinha à frente. Exatamente. E aí a próxima escala? Depois do banco? Aí eu fiquei morando 7 anos na casa da minha mãe. A minha mãe até faleceu em 2014. E aí em 2015, nesse meio tempo, eu estava construindo uma casa que eu, na verdade, começamos a construir ainda quando eu estava casada. Uhum. E aí eu tinha que terminar essa casa, era gigante. Uhum. Assim, sério, tinha vezes que eu ia na casa, que eu sentava, assim, de tanta coisa que tinha para fazer. E eu sabia que eu tinha que terminar aquilo, porque assim, sempre fui muito assim, eu quero terminar aquilo que eu comecei. Óbvio que tem coisas que não estão certas e você não vai ficar apegado ali, mas eu sempre fui de começar e terminar. Concluir. Então eu quero começar e concluir. E assim, e aquela casa para mim era uma coisa que eu tinha que concluir, primeiro porque eu queria morar lá, então é uma casa que eu idealizei, alguma coisa que eu sempre sonhei, e eu tinha que morar um tempo lá, né? E eu tinha que terminar aquela casa. Então, assim, só que era uma casa grande e naquela época, imagina, meu salário era contado. Sim. Né? Era para pagar a escola das meninas. 2 meninas. Eu morava com a minha mãe porque eu não tinha condições de pagar um aluguel. Então, a minha opção foi, ou eu pago um aluguel num lugar melhor, assim, mais pro centro, né? Mais próximo do meu trabalho. Uhum. Ou então se eu fizer isso, eu vou ter que tirar as meninas da escola particular. Uhum. Então, eu pensava, não, as minhas filhas têm que ter um bom ensino, porque lá na frente isso vai fazer diferença para elas e para mim também. Sim, a educação é fundamental, né? A sua trajetória mostrou isso, né? Sim. A sua dedicação na escola pública e depois numa boa faculdade, e aí a sua trajetória. Mas eu sentava, assim, às vezes, quando eu via aquela casa para terminar, eu falava, meu Deus, eu tinha vontade de sentar e chorar, porque eu não sabia. Eu não tinha ideia, assim, de como que eu ia terminar. Mas, claro, minha mãe me ajudou muito ainda quando ela estava viva. Me ajudou muito. Sem ela, com certeza, assim, eu não teria conseguido. E aí, em 2015, eu mudei para minha casa com as minhas filhas. E fiquei lá até 2019. Que aí foi quando a minha filha mais nova terminou o colégio. O ensino médio, né? Uhum. Colégio eu me entrego de idade, né? Não vamos falar de idade. Ensino médio. E aí eu falei, bom, agora é o momento. E nesse meio tempo também eu tive 2 tentativas de assalto na casa, porque era uma casa grande, casa de rua, não era casa de condomínio. Acaba chamando atenção, e com né? duas só mulheres 3 mulheres casa. Dentro da casa, né? Exato. E uma frágil. Cachorrinha, um Yorkshire, que também era uma fêmea. Só que elas enchiam um Rottweiler. Então, aí em 2019, nesse meio tempo eu saí do Bradesco e fui para uma outra instituição. E aí, 2 anos depois, eu mudei do Bradesco, eu fui para o Banco Safra, em 2017. E aí, fiquei lá até nessa casa, 2019, foi quando eu vendi. E aí, vim morar mais para o centro. E assim, aí com certeza as coisas melhoraram bastante, né? Porque... E aí foi onde você entrou na área de investimento? Não, na verdade, na área de investimentos eu entrei desde 2007. Quando você foi na área, nos bancos, você já estava vindo nessa área financeira. Sim. Lá atrás, eu era escriturária. Então, na verdade, assim, até essa parte eu não contei. Eu entrei no Banco BCN em 2001. Uhum. Nem existe mais, né? E aí o Bradesco já havia comprado o BCN. Quando foi em 2004, o banco foi incorporado, o BCN foi incorporado, e aí então eu passei a fazer parte do Bradesco. E em 2005, eu fui para a área de investimentos do banco, fiquei na recepção, porque eu era o que tinha de... Sim, era literalmente, né, a porta de entrada, sim, do departamento. E eu não entendia absolutamente nada de investimentos.
Sim, né? Porque nunca tive contato com isso. E aí você foi fazendo cursos? Não, e aí eu entrei na área de investimentos eu fui para o banco, mas também eu estava terminando a faculdade. E no último ano da faculdade, lá na PUC, são 5 anos de administração. Diferente, a maioria são 4 anos, né? Lá são 5. E no 5º ano, eu me identifiquei muito com finanças. Aliás, eu sempre tive muita facilidade com contabilidade, estatística. Eu gostava. As minhas amigas falavam assim, sério, eu não entendo você. Como que você gosta disso? E aí eu falei, não, eu gosto de números, né? Então, no último ano da faculdade, eu falei, vou me especializar em finanças. E eu já estava no banco, só que ainda estava migrando para a área de investimentos. Então, no último ano da faculdade, em 2004, eu me formei em 2004. Em 2005, eu estava no departamento de investimentos. E aí eu falei, bom, que vaga que tenha, porque eu queria sair entrar nessa área para ficar no no finanças. Aí a pessoa que me indicou, ela falou assim, Ana, a única vaga que tem é recepção. Bora, tô lá dentro. Ótimo, é a porta de entrada. Né? E aí lá foram surgindo as oportunidades, assim, eu fiquei na recepção, na verdade, só 6 meses, e fui para uma área dentro do departamento que era uma área operacional. Depois já fui para a área comercial. Nesse meio tempo, eu fiz uma prova que algumas pessoas que estão no mercado financeiro conhecem, que é a CPA 20. Sim, conheço. Né? E aí, essa CPA 20 eu fui super bem. Porque eu sempre fui meio, você deve, sabe? Assim, então, você estava lá na frente e tal. Você estava lá na frente, né? Sempre. Então, assim, eu levava essas provas não com muita facilidade, gente, por favor. Assim, eu me lembro muitos e muitos dias sentadas, fins de semana, sabe? Olha, ainda bem que naquela época o Instagram não era uma coisa tão ativa. Porque senão, assim, por isso que assim, as pessoas ficam frustradas. Porque imagina, você tem que ter a cabeça muito boa, assim. Bem focada focada para olhar e falar assim, é uma fase, eu tô construindo aqui. Vai passar, tem o seu tempo, né? Exato. Mas conta pra gente agora, que já me deram o sinal aqui do tempo, mas a tua história é incrível. Hoje, o que a Paula faz hoje e o que ela domina hoje? Sim, então, assim, hoje eu trabalho com investimentos, porque realmente eu me identifiquei. Da recepção hoje, né? Exatamente, eu me identifiquei muito. Então, lá no Bradesco eu acabei indo para a área de Private Bank, depois fui para o Safra, também para a mesma área. E aí, ao longo do tempo, então, assim, eu estou aí há mais de 10 anos já, próximas de vários clientes, né? Então, ao longo do tempo, eu construí ali uma rede de relacionamentos dos clientes que eu atendia nessas instituições. E assim, eles passam até a virar nossos amigos, assim, porque eles sabem da nossa história. Pega uma confiança, né? E aí fica confortavelmente. Exatamente. Então, hoje você administra esses fundos. Eu faço a gestão assim, eu sou uma gerente, mas é uma banker, né? Como nós falamos no segmento que nós estamos. E eu faço a gestão do patrimônio dessas famílias. Então, eu conheço tanto o pai, o patriarca, né, da família, como a esposa, ou enfim, a esposa, ou a mulher, né, e a família, os filhos, você até os netos. De investimentos, aplicações e holdings também. Sim. Então, eu cuido da parte de pessoa física, da pessoa jurídica, da família, também colaboro com algumas questões aí de sucessão, mas assim, eu sempre também envolvo o banco. Sim, né? Enfim, eu ajudo o cliente ali a fazer um planejamento financeiro, dependendo do objetivo dele. O Instagram que está passando aqui, as pessoas podem depois de procurar para falar sobre planejamento financeiro. Sim, sobre planejamento financeiro, sobre dúvidas de investimentos, até mesmo, de repente, você que queira ir para essa área. Durante esse tempo, eu fiz algumas certificações, então o CPA 20 foi só o começo, depois eu fiz a CEA, que é uma especialização em investimentos, aí quando eu fui para o Private Bank, eu fiz o CFP, que é uma certificação de planejador financeiro, reconhecida internacionalmente, e mais recente agora eu fiz o ZEP. Então, porque eu sinto eu vejo a necessidade dos meus clientes de entenderem um pouco mais
sobre alguns instrumentos que tem para sucessão. Sim, né? E agora com a mudança, né, que a gente tem aí, a reforma tributária e tal, a gente vê essa importância da sucessão. Exatamente. Né? Então aí eu falei, não, eu quero ter a SUSEP para eu entender também sobre isso. Então já fica a dica aqui, vocês podem procurar ela. A gente precisa terminar, que pena, né? Uma história tão linda. Foi muito rápido, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Ana, para as mulheres que estão nos assistindo, não só para as mulheres, mas para todos, né? Dessa sua trajetória. Então, a gente vê aquela menina lá com 8 anos que queria adquirir, né, uma roupa no final do ano para estar hoje, né, sendo aí uma planejadora de gestão, sim, né, sim. até de sucessão, essa sua trajetória. O que você diria para quem está tentando, quem está começando, sim. que em algum momento teve dificuldade? Assim, até hoje uma coisa que eu não falei, rápido aqui, que as minhas filhas hoje já estão, né, uma com 27 anos, outra com 22, 27 já formada, já trabalhando, super focada, a de 22 ali no meio da faculdade. Realmente foi bastante desafiador, mas assim, acredite na sua força. Às vezes a gente vem de uma família que a gente acaba não tendo esses modelos, mas assim, eu tive sempre o modelo da minha mãe, que sempre foi uma mulher empreendedora e muito corajosa, mas assim, hoje eu vejo que eu acabo inspirando outras mulheres da minha família. Então, assim, as minhas sobrinhas, inclusive, elas falam isso: tia, você é minha inspiração. Assim, nessa questão profissional, né? Sim. Então, porque elas olham para mim e elas falam, minha tia conseguiu, eu também vou conseguir. Minhas primas também. Então, assim, isso daqui para mim é importante, porque a gente acaba mudando toda uma história, a rota de uma família, né? Então, acredito em vocês. Muito lindo. Bom, preciso fazer uma pergunta agora, que até quando ela sentou aqui, gente, ela olhou assim, ela falou, vamos ver. Então, a gente tem no nosso programa, né, Você Pode, de Guerreira Princesa. Você vê que eu estou usando um pin aqui, tá? E eu quero entregar um de presente para você. Obrigada. E eu preciso fazer uma pergunta para você. Hoje, a Ana Paula Carvalho, ela é uma guerreira em constante batalha, ou ela é uma princesa? Lembrando que a princesa não é aquela que deixa de guerrear. Ela guerreia sim, mas ela está no estágio de conquista, e onde ela faz as suas batalhas dentro daquilo que ela busca. Ana Paula hoje, guerreira ou princesa? Olha, eu digo para você que eu estou cansada da vida de guerreira. Eu acho que hoje, assim, meu maior desafio é, sim, querer ser ali uma princesa, né, mimada também, sem ter que ficar guerreando tanto. E acho que me conhecer cada dia mais, assim, sabe? Eu acho que isso pra mim hoje é o meu objetivo. Essa é uma princesa. Exato. Agora sim, porque eu falei assim, ela não é guerreira, ela já guerreou muito, né? Ela já tá com muita conquista. Eu já quero tirar essa capa. Vai ficar lindo aí na sua roupa, pode colocar aí de obrigada. Imã, tá? Vai ficar bonito aí no seu blazer. Quero tirar minha capa, onde você quiser. O iminha aí atrás. Legal. Olha aí, que princesa linda. Obrigada. Minha querida, muito obrigada por você compartilhar essa história, para você poder incentivar, e não só suas sobrinhas, suas primas, mas eu acho que através desse programa muitas pessoas vão se inspirar em você. Sim. Né? E as pessoas que vão também querer fazer planejamento financeiro tem uma credibilidade, sabe? Além de todas as suas certificações, é uma carreira de vida, né? Uma trajetória. Então, eu acho que isso tem um peso incrível. Parabéns e muito obrigada por você compartilhar sua linda história com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e quiser continuar numa outra vez, eu também Olha, com certeza, vai voltar aqui trazer mais coisas pra gente, quem sabe até continuar com a gente durante a semana aí, né, trazendo orientações financeiras. Sim. Podemos fazer esse plano também. Tá bom, obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Vocês viram que história linda, gente, que trajetória inspiradora. Eu fiquei encantada e eu falei, eu preciso compartilhar isso com vocês. Não é muito bom? Se quiser, assiste de novo, ó, vale a pena. Agora eu convido, vem pra cá, é a sua vez de contar a sua história.